Olá, retornei aqui para fazer uma parte 2 do vídeo que eu publiquei ontem sobre quem faz pesquisa cultural, né? Senti a necessidade de complementar com algumas informações, algumas situações e alguns exemplos, tá? O primeiro ponto é que eu falei que sobre a questão dos editais públicos que vão sair com recurso da lei Paulo Gustavo. Para quem não sabe, é uma lei federal com recursos do Fundo Nacional de Cultura e o Fundo do Audiovisual, né? Uma lei ainda emergencial, né? Como resultado aí de tudo que aconteceu na pandemia e democratização do acesso a esses recursos que estavam no fundo parado. E já teve primeiro a Lei Aldir Blanc, né? E vai ter também a Lei Aldir Blanc II, que vai começar a ser implementada a partir do segundo semestre. E nesse primeiro semestre, a implementação da Lei Paulo Gustavo, né? Recomenda-se que em todo o território nacional tivessem reuniões setoriais com as categorias inseridas dentro do todo o universo cultural, né, com todos os trabalhadores da cultura, de escuta e do que seria esses editais, né? Qual a melhor forma de democratização desses recursos. E aqui em Manaus, onde eu moro, teve as reuniões do âmbito municipal, que foi organizado pelo Conselho Municipal de Cultura, setoriais que eu não fiquei sabendo, né? Ao que parece foi mal divulgado, algumas pessoas só conseguiram participar, foi tudo meio corrido, e lá eles dividiram os temas, se eu não me engano, pela cadeira que tem lá no Conselho Municipal de Cultura. Então, por cadeira, eu, por exemplo, não consigo me encaixar em nada, né? Porque são poucas cadeiras e limitantes ao universo de trabalhadores culturais. Então, do Estado, teve as reuniões setoriais de 14 setores, se eu não me engano. Muito mais amplo do que os conselhos estaduais, né, das cadeiras. E eu participei de duas setoriais. A de técnicos, produtores culturais e pesquisadores. E no dia seguinte teve do patrimônio cultural e dos equipamentos culturais. Participei nesses 2 dias com propostas, sugestões, diálogo com outras colegas que estavam lá participando, né? E aí, na setorial de patrimônio e equipamentos culturais, houve, né, uma sugestão lá de que para participar da categoria pesquisa do edital, porque vai ter, né, pesquisa cultural, não precisa ter formação acadêmica. E eu me posicionei a favor da formação acadêmica. Porque quando se trata de edital de fomento à cultura, são várias categorias e módulos financeiros. E a pesquisa, ou ela não estava presente, ou quando estava, era um módulo financeiro muito baixo, né? Então, dessa vez foi pedido o módulo financeiro mais alto e mais especificações de quem pode participar dessa categoria de pesquisa cultural. E aí, no momento dos critérios dos participantes, eu fui incisiva de que tem que ter formação acadêmica nas humanidades. E aí uma outra pessoa disse que não há necessidade, porque tem pessoas que podem escrever livro de história, podem fazer algum trabalho específico de tal segmento cultural, e eu discordo totalmente. Quando se trata de formação, notório saber, pode fazer um projeto sem formação nenhuma, no sentido escolar, né? Ok, um projeto de produção cultural, um projeto de audiovisual. Todos os segmentos culturais, que não são pesquisa, eles não necessariamente precisam ter uma formação para ser proponente, para ser o detentor do projeto cultural e se vir a ganhar o recurso do edital público de fomento. No caso da pesquisa, é uma categoria que tem que ter formação acadêmica. Como eu falei no vídeo de ontem, precisa de um rigor com objeto, ter método, prazo, resultados,
alguém na banca de seleção que entenda de projetos culturais no segmento pesquisa, no relatório também que seja exigido tudo que foi previsto no projeto, né, do que se propõe a pesquisar, né, e proponente sem formação acadêmica é muito difícil cumprir o objetivo e ter uma qualidade do resultado da pesquisa, né? As pessoas não nascem pesquisadoras, as pessoas não podem partir do senso comum e ter o meio senso comum e o resultado do senso comum, né? Isso pode ter resultado desastroso de relatórios preconceituosos e uma série de coisas que eu já vi por aí, é muito delicado, né? Então, de todas as categorias e módulos financeiros, a pesquisa ela tem que ficar à parte, né? No sentido de cobrar uma formação acadêmica e ter um portfólio, um currículo de pesquisador, né? E aí, nessa setorial, também eu vi algumas falas, algumas pessoas que eu não conheço, dizendo assim, se quer projeto de cunho científico, procura a FAPEAM, a CAPES, CNPq. Talvez essa pessoa não saiba que as humanidades são a que tem menos recurso, né, nessas fomentadoras de pesquisa nacional e estadual. Para ser proponente, tem que estar vinculado a uma instituição de pesquisa, ser efetivo, né, ou professor de universidade, né. E os pesquisadores independentes, autônomos, eles não podem participar. E quando algum professor chama uma pessoa de fora, muitas vezes não tem bolsa para esse pesquisador. Ou quando tem uma bolsa muito baixa de apoio técnico, que às vezes é só para um graduando, ou uma bolsa de iniciação científica, que é para quem está fazendo graduação. E a gente, de certa forma, os autônomos acabam sendo excluídos desse processo, né, de não estar institucionalizado, né, porque a produção científica no Brasil, ela se produz majoritariamente nos institutos de pesquisa e nas universidades. Pessoas que produzem fora ficam de fora de participar desses editais. E os editais de fomento à cultura, eles podem ter uma categoria justamente das humanidades, de quem pesquisa cultura. Quais são as áreas que pesquisam a cultura enquanto objeto, né? E isso quem faz são os cursos de ciências humanas, né? Das artes, filosofia, né? O pessoal das ciências da informação, que é biblioteconomia, arquivologia, museologia, história, ciências sociais, geografia, enfim, todas essas áreas das humanidades que podem ter como objeto de pesquisa a cultura. Nem todo historiador tem objeto de pesquisa a cultura, nem todo cientista social também tem. Mas aqui, onde eu vivo, tem bastante gente que pesquisa sem recurso nenhum, que às vezes faz todo um projeto e vai atrás do edital só para publicar o livro, né? E o processo da investigação não tem recurso nenhum, ou é resultado dos programas que participa de iniciação científica, de monografia, de mestrado, doutorado. Aí pega essa pesquisa e publica, né, com financiamento, quando tem a bolsa das fomentadoras científicas, que tem essa categoria também das bolsas de pesquisa, de PIBIC, mestrado, doutorado, né? Mas tem que estar vinculado a uma instituição acadêmica. Então tem todas essas questões aí que também devem ser respeitadas, mesmo que seja num outro universo que não é o científico, legitimado por uma estrutura de uma sociedade tipo a brasileira, né? E se vai ter pesquisa em edital de fomento à cultura, tem que ser respeitada a formação acadêmica, né? Para um mínimo de qualidade e de profissionalismo de estudar aquela manifestação, aquele bem cultural, imaterial ou material, aquela arte, o que for, né? Aquele patrimônio, não importa. E para isso precisa de qualificação e formação. Isso é
indiscutível para mim e para muitos colegas também que estavam presentes na reunião e outros colegas que não puderam participar e concordaram. Não à toa, eu fiz o vídeo de ontem e agora eu estou fazendo um vídeo de complemento sobre as fomentadoras, sobre esse posicionamento que eu considero equivocado, de achar que todo mundo pode estar pesquisando sobre qualquer coisa. Não é assim que funciona nas biológicas, não é assim que funciona na saúde, não é assim que funciona na tecnologia, não é assim que funciona nas exatas. E por que só nas humanas pode ser bagunçado? Desculpa o termo, mas só com as ciências humanas pode ser bagunçado, sendo que várias profissões hoje já têm lei de profissão, lei do arqueólogo, lei do sociólogo, lei do historiador, né? Por que não respeitar isso? Só porque trata das culturas humanas, porque é algo que as pessoas não consideram palpável, né? Aquilo que aparentemente não há um prejuízo e impacto social na saúde das pessoas, né? Então, temos que repensar aí a forma como a gente está tratando e lidando com as humanidades. Porque se para a academia nós somos cientistas, o Estado, para aqueles das humanidades que trabalham com cultura, eles são chamados de técnicos. Não à toa, no IPHAN, que é a Instituição de Patrimônio, né, federal, ela chama de técnicos. O técnico, lá o arqueólogo ele é técnico, o cientista social ele é técnico, o engenheiro é técnico, o historiador é técnico, o arquiteto é técnico, né? Então, alguns técnicos de patrimônio material e outros técnicos de patrimônio imaterial. É assim que o Estado vê a gente, né? E isso não acontece só no patrimônio. Pessoas que trabalham na gestão cultural e entendem bastante de planejamento, de construção de editais, de planos, né? Às vezes, muitas das vezes, são considerados técnicos. Consultores que são contratados de fora são considerados técnicos, né? Para participação e orientação de determinadas construções coletivas ou um trabalho especializado, a exemplo de um diagnóstico cultural, né? Quem faz isso é um pesquisador com formação, né? Um artista, um produtor, sem formação acadêmica nas humanidades, ele não vai conseguir fazer um diagnóstico. Não vai. Assim também como os setores de indicadores culturais não pode trabalhar sem formação acadêmica. Quem são os profissionais que produzem indicadores culturais? São aqueles pesquisadores específicos do universo cultural que é impactado diretamente pela política cultural. Esses profissionais são economista, que vai analisar as políticas culturais que impactaram a economia de um país, o sociólogo, sobretudo da cultura, que vai fazer a análise qualitativa e às vezes quantitativa também do impacto dessas políticas na sociedade. Vai ter também um geógrafo que vai estar colaborando com mapeamento cultural, né, com trabalho de geoprocessamento e tudo que vai do universo geográfico de um estado colaborar diretamente para a pesquisa cultural, né? Esses são os profissionais que trabalham direto em indicadores culturais com suporte direto de um estatístico. É primordial que no setor de indicadores culturais tenha um estatístico para que a gente conseguir mensurar em números esses indicadores, né? Tanto a Manaus Cult como a SEC não tem setor que produz indicadores culturais. Quem produz indicadores culturais? Os pesquisadores culturais. No Brasil tem poucas pesquisas de indicadores culturais. Hoje, a pesquisa talvez mais atual seja da plataforma do Itaú Cultural, né, que recentemente saiu um dado sobre economia da cultura no Brasil, economia da cultura e indústrias criativas,
né? E eles conseguiram mensurar que esses dois setores, eles ocupam, tem um PIB acima da indústria automobilística, só para vocês terem uma noção. Outras pesquisas também já foram iniciadas e não continuadas pelo IBGE. A última foi a J-Leiva em 2018, sobre todo o universo público de eventos, público de equipamentos culturais, um pouco de economia, um pouco de todo, uma análise dos públicos de cultura no Brasil, né, de várias capitais. Tem também uma pesquisa do SESC, tem uma outra pesquisa do Latitude sobre o mercado de arte. Todos os resultados dessas pesquisas nacionais são indicadores culturais e elas são feitas por pesquisadores culturais, todos com formação acadêmica, tá? Só para dar aí um último exemplo e fortalecer a minha posição para que saia nesse edital público, com recurso da Lei Federal Paulo Gustavo, a categoria Pesquisa Cultural, com pré-requisito formação acadêmica